Elvis Presley, um fenômeno da música, faleceu com 42 anos em 1977. Mas será que ele realmente morreu? Vamos explorar essa peculiar teoria da conspiração que capturou a imaginação de muitos ao longo das décadas. Após a morte do rei do rock and roll, Elvis Presley, houve um aumento repentino de relatos de pessoas que afirmavam tê-lo visto vivo. Esses avistamentos ocorreram em diferentes cidades, países e até décadas. A especulação tornou-se tão difundida que gerou uma teoria intrigante de que Elvis teria forjado sua própria morte para escapar das pressões da fama. Elvis era um ícone global, reverenciado e adorado por milhões. Sua música, seu estilo, sua persona, tudo nele era maior que a vida. Mas com tanta adoração veio uma pressão imensa, uma constante demanda para ser Elvis Presley. Isso levou alguns a acreditar que ele havia orquestrado sua própria morte, proporcionando-lhe uma rota de fuga da fama sufocante e permitindo-lhe viver uma vida tranquila e pacífica longe dos olhos do público. Então, quão convincente é essa teoria? Vamos considerar a falta de evidências concretas. Embora tenham sido relatados inúmeros avistamentos de Elvis ao longo dos anos, nenhum deles foi comprovado. Fotos e vídeos que alegavam mostrar Elvis após 77 foram em grande parte desmascarados como fraudes ou casos de identidade equivocada. Além disso, a morte de Elvis foi extensivamente investigada e documentada. Sua causa de morte foi relatada como insuficiência cardíaca, e não há evidências credíveis que sugiram o contrário. A teoria também ignora o fato de que Elvis, apesar das pressões da fama, amava sua carreira. Ele era apaixonado por sua música e seus fãs, e é altamente improvável que ele escolhesse se afastar de tudo isso. Portanto, embora seja divertido imaginar Elvis vivendo uma vida tranquila longe dos holofotes, as evidências sugerem o contrário. O rei realmente se foi. Michael Jackson, que começou no Jackson 5, mudou drasticamente sua aparência ao longo dos anos. Essa transformação não aconteceu da noite para o dia. Foi gradual, despertando curiosidade e levantando sobrancelhas em todo o mundo. O notável clareamento de sua pele levou a especulações desenfreadas. Será que o rei do pop estava tentando mudar sua raça? Foi uma questão que ecoou nas mentes de milhões em 1988. No entanto, veio à tona uma revelação. Michael foi diagnosticado com vitiligo, uma condição de pele que causa despigmentação, resultando em manchas brancas irregulares. Esse diagnóstico, confirmado por seu dermatologista, forneceu uma explicação médica para as notáveis mudanças em seu tom de pele. É importante notar que, embora os rumores e teorias fossem abundantes, não há evidências concretas que sugiram que Michael estava intencionalmente tentando alterar sua raça. Embora a aparência de Michael tenha mudado drasticamente ao longo de sua carreira, parece mais provável que isso se devesse a uma condição médica, e não a um desejo de mudar sua raça. Durante a presidência de George W. Bush, houve um momento em que Bush acenou para Stevie Wonder, que é cego desde o nascimento. Esse incidente gerou uma teoria da conspiração bastante peculiar, alegando que Wonder estaria fingindo sua cegueira. Sim, você ouviu certo. Alguns indivíduos interpretaram esse aceno como um sinal de que Wonder poderia não ser tão cego quanto nos fizeram acreditar. Mas vamos dar um passo atrás e pensar nisso. Stevie Wonder é uma figura proeminente na indústria da música desde a década de 1960. Sua cegueira é uma parte conhecida de sua história de vida desde então. Será que ele realmente manteria tal farsa por mais de 6 décadas? A ideia parece quase absurda demais para considerar. E ainda assim, no mundo das conspirações de celebridades, coisas mais estranhas foram propostas. No entanto, como muitas dessas teorias, esta também carece de evidências substanciais para apoiá-la. Embora seja divertido pensar em Bush acenando para um homem cego, as evidências sugerem que Wonder é de fato cego. Curiosamente, surgiu uma teoria bizarra de que a morte da jovem JonBenét Ramsey em 1960 foi forjada, e que ela é, na verdade, a cantora pop Katy Perry. Agora, não é segredo que o mundo das celebridades é frequentemente envolto em mistério e intriga. Mas essa teoria específica leva o prêmio por ser uma das mais absurdas. Ela sugere que a jovem rainha da beleza, JonBenét Ramsey, cuja morte prematura em 1996 chocou o mundo, na verdade não morreu, mas cresceu para se tornar nada menos que a sensação Pop Katy Perry. Os teóricos da conspiração baseiam essa ideia em certas semelhanças físicas superficiais entre as duas. Eles apontam características como as sobrancelhas, o formato dos olhos e até as estruturas de seus rostos como evidência de uma troca. Eles até compararam imagens das duas lado a lado para reforçar sua reivindicação. Mas vamos dar um passo atrás. A falta de evidências concretas que sustentam essa teoria é flagrante. Não há registros, documentação ou testemunhos credíveis para apoiar essas afirmações absurdas. Além disso, a teoria desconsidera completamente a significativa diferença de idade entre JonBenét e Katy Perry. A ideia de que a morte de uma criança de 6 anos poderia ser forjada, e ela então moldada em uma estrela pop sob os olhos vigilantes do público, é nada menos que absurda. Isso menospreza a tragédia da morte de JonBenét e a investigação que se seguiu, que ainda não trouxe justiça para ela. Além disso, é importante lembrar que Katy Perry tem sua própria história, sua própria infância,
completa com fotografias, registros escolares e uma história de vida que antecede 96. Ela nasceu Catherine Hudson e começou a cantar no coral de sua igreja muito antes da trágica morte de John Benet. Em conclusão, embora seja fascinante e um tanto perturbador considerar tal teoria estranha, as evidências apontam claramente para a trágica morte de John Benet e Katy Perry, sendo uma pessoa completamente diferente. Teorias da conspiração muitas vezes prosperam na ambiguidade e no sensacionalismo, mas é crucial separar fato de ficção na busca pela verdade, finalizando. Embora seja fascinante considerar tal teoria estranha, as evidências apontam claramente para a trágica morte de John Benet e Katy Perry, sendo uma pessoa completamente diferente. Alguns especulam que Keanu Reeves, que parece não envelhecer, descobriu o segredo da juventude eterna. É uma teoria tão perplexa quanto o enredo de um filme da Matrix, não é? Reeves, o galã de Hollywood, tem uma capacidade incrível de desafiar o implacável avanço do tempo, mantendo uma aparência jovem que parece quase sobrenatural. Sua aparência sempre jovem gerou uma miríade de teorias da conspiração, com alguns até sugerindo que Reeves é na verdade um imortal que tem agraciado nossa Terra por séculos. Bem longe da realidade, certo? Ainda assim, não se pode negar o fascínio cativante de tais especulações. Quem não gostaria de acreditar que o segredo da juventude eterna foi desvendado? Mas vamos voltar às margens da realidade. Embora seja divertido entreter tais ideias fantásticas, há pouca ou nenhuma evidência que apoia a alegação da suposta imortalidade de Reeves. Nenhum retrato antigo de alguém parecido com Reeves. Nenhuma poção secreta. E certamente, nenhuma cabine telefônica viajante no tempo. Então, qual é o verdadeiro segredo da aparência eternamente jovem de Keanu? A verdade é provavelmente uma combinação de boa genética e cuidado consciente consigo mesmo. Reeves é conhecido por sua abordagem disciplinada à saúde e ao fitness. Ele segue uma dieta equilibrada, mantém-se fisicamente ativo e pratica artes marciais há anos, tudo isso contribuindo para sua vitalidade juvenil. Além disso, não podemos esquecer o papel da mágica de Hollywood. Maquiadores profissionais, especialistas em iluminação e edição de pós-produção podem fazer maravilhas na manutenção da ilusão de juventude perpétua. Então, embora Reeves pareça estar preso em um loop temporal, ele é tão humano quanto o resto de nós. Embora seja tentador acreditar na fonte da juventude, as evidências sugerem que Reeves está simplesmente envelhecendo bem, como um bom vinho. Então, aqui está para Keanu Reeves, um testemunho do poder de um estilo de vida saudável e da mágica do cinema.